Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma reflexão. Nós vamos dar sequência, na verdade, a uma mensagem a respeito do Evangelho que a gente vem tratando aqui, tá? Fiz uma primeira reflexão falando sobre o que é o Evangelho, né? E aí eu falei que o Evangelho, para a gente entender melhor ele, nós precisamos compreendê-lo por duas perspectivas. Uma perspectiva histórica, e isso diz respeito a todos os fatos históricos relacionados a Jesus, né? É bom a gente perceber essa mensagem dessa forma, porque Jesus é o centro, na verdade, da mensagem do Evangelho. Ele é o Verbo que se fez carne. Todo o Velho Testamento é uma preparação para a manifestação de Jesus, portanto, a manifestação do Evangelho. Aí, quando nós chegamos nos evangelhos, nós temos o evangelho, né? É interessante isso. E depois nós temos nas cartas uma explicação. Então, a primeira abordagem que nós fazemos a respeito do evangelho é tratá-lo historicamente. Depois, nós temos uma abordagem doutrinária, onde nós vamos explicar os fatos históricos, entendeu? Tudo aquilo que diz respeito a Cristo, porque Ele fez o que fez, porque Ele veio e tudo mais, tá bom? Então, quando a gente pensa no Evangelho, nós pensamos nos fatos históricos e nós pensamos nessa abordagem doutrinária. Eu trabalhei um pouco disso no vídeo anterior. Depois, eu tratei a respeito da centralidade do Evangelho. Se você pensar nesse conceito histórico e doutrinário do Evangelho, você vai perceber que o Evangelho é o centro das Escrituras Sagradas. O Velho Testamento prepara o ambiente, é uma preparação para o Evangelho. Os 4 Evangelhos trazem à tona o Verbo se faz carne e habita entre nós. E depois nas cartas nós temos a explicação desses fatos históricos, tá bom, querido? Então o Evangelho é central, toda a Bíblia é uma mensagem a respeito do Evangelho que diz respeito a Jesus Cristo. E é por isso que eu disse que quando nós usamos as Escrituras para tratar de assuntos periféricos e nós damos a esses assuntos periféricos a prioridade, nós estamos fazendo uma abordagem equivocada a respeito das Escrituras. O centro é Jesus, o centro é a mensagem do Evangelho. É a coisa mais importante, é aquilo que há de mais fundamental, é aquilo que é imprescindível, na verdade, ser compreendido. As outras coisas são periféricas, tá bom? Bom, eu quero dar sequência hoje, só que eu quero fazer o seguinte, eu vou começar lendo o texto novamente, eu vou ler Romanos 1,16, daí nós seguimos com uma reflexão de hoje, tá bom? O texto diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Observe que Paulo está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quando ele diz isso, querido, judeu e grego, é importante você se familiarizar com essas expressões, porque aqui é uma abordagem de Paulo para dizer que o Evangelho é o único meio de salvação para a humanidade, entendeu? Eu diria a vocês que Paulo classifica a humanidade aqui, nesse ponto aqui da sua carta, ele classifica a humanidade entre judeus e gregos, né? Ou judeus e gentios, que é um termo correlativo para grego aqui, tá bom? Correspondente, praticamente paralelo, na verdade, ao termo grego. Ele está falando dos judeus e do restante da humanidade. Essa classificação é muito clara aqui em Romanos, tá bom? Então ele está dizendo que a humanidade toda precisa de salvação. Isso automaticamente, né, nos leva a acreditar que ele está dizendo que a humanidade toda está perdida. E não é exagero dizer isso. Quando a gente vai para Romanos 3, do 10 até o 12... Paulo coloca isso de maneira muito clara e explícita. Aqui está implícito, né? No 1,16 está implícito, mas no 3, do 10 ao 12, isso é escancarado para nós, tá bom? Olha o que ele diz lá. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E no 3 ela arremata tudo isso, no capítulo 3, versículo 23, ela arremata isso, dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu queria tratar hoje a respeito do Evangelho e a salvação, tá bom? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que diz que o homem precisa de salvação, que o homem sem Deus, ele está perdido.
Vou repetir, eu sei que vocês já ouviram isso em vídeos anteriores, mas eu vou repetir. Não importa diante de Deus, à luz do ensino bíblico, não importa as suas obras, não importa a sua religiosidade, não importa a sua moralidade, a sua ética, a sua caridade, nada disso importa, tá bom, queridos? O homem está perdido aos olhos de Deus. Tudo que ele faz é feito corrompido pelo pecado, é feito de uma maneira que não é aceitável diante de Deus. Então eu estou dizendo, e isso é uma coisa que eu vou repetir ao longo das reflexões a respeito do Evangelho, que não há salvação por meio de obras. Não há salvação fora de Jesus Cristo. O homem sem Deus, ele está perdido. E quando eu digo sem Deus, eu estou falando de um homem que não conhece a Deus. E dentro desse aspecto aqui, ou desse espectro de não conhecer Deus, eu me refiro a pessoas religiosas também, que têm a sua religião, que são fiéis à sua religião, que são até fervorosos em relação à sua religião, mas não conhecem a Deus ainda, porque não entenderam a mensagem do Evangelho. A mensagem de salvação, queridos, é uma mensagem que aponta claramente, diretamente para Jesus Cristo. Sem Ele não há esperança para o ser humano, tá bom? Então, veja, o que é salvação na verdade? É a libertação do homem das consequências da queda e do pecado. Olha, hoje eu estava assistindo, eu assisti com minha esposa aqui, uma série na Netflix, não, na Brasil Paralelo, onde eles abordaram o problema das doenças mentais, né? Uma abordagem, a fantástica fábrica de sanidade. E vários psicólogos e gente da área abordando essa temática emocional, dos problemas emocionais, dos problemas mentais na sociedade moderna. E é interessante, eu assisti um episódio, depois o outro, e hoje eu assisti o último episódio. E finalizando o episódio, eu disse para minha esposa, olha, quando o homem trata dos problemas da humanidade sem que eles levem em consideração Deus, sem que eles levem em consideração o diabo, sem que eles levem em consideração o pecado, eles não têm uma solução para apontar. É incrível isso, sabe? É uma coisa assim, termina, são 3 episódios e termina de forma muito melancólica e sem esperança, porque eles não têm o que apontar. Se nós deixamos de lado Deus, queridos, se nós deixamos de lado o diabo e o pecado, então não tem como ver o ser humano, não tem como abordar, não tem como entender o ser humano, entende? Essa é uma questão muito séria e que deveria ser tratada. Eu vou tentar tratar com vocês essa questão. Por exemplo, o ser humano precisa de salvação. É isso que Paulo diz. Por quê? Porque está perdido, né? Porque ele está condenado, sentenciado, debaixo da ira de Deus. E como eu disse a vocês, o homem já nasce num estado de condenação. O homem já nasce num estado de perdição total. Se Deus não o salvar, ele vai permanecer nesse caminho de perdição, entende? E se eu quiser entender o ser humano, se eu quiser entender a minha própria natureza, eu preciso entender esses aspectos que diz respeito à vida do ser humano. Deus, o diabo, pecado e algumas outras... A lei de Deus também é outro fator muito interessante na hora de você compreender o estado da humanidade. Então eu gostaria de tratar com vocês disso. Eu quero tratar com vocês a respeito do Evangelho e a sua relação com a salvação e a sua mensagem a respeito de salvação. Vou fazer isso em alguns vídeos porque não dá para tratar disso em vídeos pequenos, tá? É um assunto muitíssimo importante, é um assunto que nós precisamos entender bem se nós quisermos tirar algum proveito dele, e eu então vou fazer isso numa abordagem um pouquinho mais pormenorizada, um pouquinho mais trabalhada, tá? Te convido para que você possa nos acompanhar. Hoje é só o primeiro vídeo e na sequência a gente vai gravar alguns vídeos tentando explicar melhor essa relação do Evangelho com a salvação. Tá ok, querido? Deus abençoe vocês e até a próxima.